noite, Pai do Senhor. Adicionando aqui a mestre Débora. Aleluia. Ô, Glória! Estou um pouco atrasado aí. Jesus. Vai dar certo. Travou, caiu tudo. Não ia de jeito nenhum. Comecei a orar aqui, repreendendo todo o levante. Estava funcionando normal o dia todo. Na hora que eu liguei a live, travou. E travou o celular, travou a internet, travou tudo. Aí eu falei, meu Deus, eu disse, não, vai repreendendo aí. Fui orando, repreendendo. Pense. Não, o que Deus vai fazer hoje é poderoso. É verdade. Também creio. Quebrar sofismas, né? A quebra de sofisma, ela denuncia. Quando apresenta muralhas é porque a coisa é boa, tem tesouro. Tem tesouro para chegar. Pode começar. Vamos estar orando. Você está no comando. Chega. Você está no comando aí. Qual o nome da live mesmo? O tema é unção com óleo, né? É, unção com óleo em posição de mãos. Isso. Vamos estar orando, enquanto o pessoal vai chegando, nós já vamos aí apresentando. Vamos orar. Esse culto, que não deixa de ser um culto, né? Ao Sim. Senhor. Sim. Deus, nós apresentamos aqui, Senhor, a minha vida, a vida do apóstolo Nilson, que aceitou esse convite para estar conosco aqui no Treinando Cadete, Senhor. Apresentando, Senhor, a tua verdade, a tua palavra, o teu conhecimento. Senhor, quebra nesta hora todas as prisões nas mentes. Quebra, Senhor, todas as mentiras de Satanás, todos os impedimentos, Senhor. Que haja vida, Senhor, que haja transformação, que haja o renovo, que haja a liberação do Senhor sobre nós. Nós entendemos que a tua palavra fala que a verdade, ela liberta. A verdade, Senhor, ela vai trazer sobre nós, Senhor, o direcionamento do teu Espírito Santo. Vai quebrando, Senhor, toda a falta de conhecimento que tem nos levado a perecer. Mas faça em nós, forja em nós, Senhor, o conhecimento não humano, mas o conhecimento vindo do teu altar. O conhecimento vindo do Senhor. Eu entendo, Senhor, que essa dimensão que o Senhor tem nos levado é uma abertura, Senhor, que nós estamos apresentando a Ti. É uma maturidade que nós estamos apresentando a Ti, a qual o Senhor tem revelado tesouros escondidos, a qual o Senhor tem revelado para nós coisas que o Senhor deseja mudar em nós, para que o Teu nome seja engrandecido. Eu já apresento a vida do Teu filho, Senhor, que se disponibilizou a nos ensinar, disponibilizou a trazer um conhecimento, nos aprofundar, Senhor, um pouco mais na Tua palavra. E que o Senhor possa, Senhor, ir com ele em todos os detalhes, ir com ele, Senhor, em cada momento, Senhor, com a minha vida também. Cuida das nossas casas, dos nossos lares, protege os nossos filhos, a nossa parentela, Senhor. E que tudo que for feito hoje, tudo que for dito hoje, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Estou empolgada. Também estou. Estou empolgada. Eu queria que o Senhor começasse se apresentando um pouco, porque tem pessoas que estão aqui que não é do ministério. E eu queria que o Senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre o seu ministério, para que depois nós entrássemos no tema em si. Tá bom. Bom, eu sou o apóstolo Nilson, da Igreja Ministério Apóstolo Videira de Alagoinhas, líder junto com o apóstolo Urânia. Temos lá um corpo presbitério lá, e uma dessas pessoas é a mestre Débora, mestre e pastora Débora, e que está à frente aí desse grande projeto que ela teve a iniciativa, a criatividade e a força de vontade de fazer essa escola de cadetes, que é uma escola de conhecimento, formando cadetes. E eu acho assim esse nome muito sugestivo, que é apaixonado. E vamos hoje falar sobre um tema interessante, né? Unção com óleo e posição de mãos. E a pastora Débora, a mestre Débora, ela vai trazer aí a primeira parte e depois ela vai me chamar para fazer a segunda parte. Eu espero que vocês estejam abertos, todos vocês, para ouvir, né? Deixa um pouquinho de lado aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês conhecem, e eu convido muito educadamente que vocês não façam resistência, procure entender, ouvir e depois reflita se o que a gente vai falar, né,
tem a ver ou não. Ou seja, deixa o Espírito Santo falar, porque eu fui, estudei, pesquisei, aprofundei, certo? Dentro daquilo que Deus falou comigo, e Deus foi me dando, mestre Débora, os versículos. Hoje mesmo pela tarde, Deus me deu mais uns 2, 3 versículos, 4, quer dizer, demonstrando que o Espírito Santo está nesse negócio. Tá bom? Então vamos lá. Eu entendo que quando Deus traz uma revelação da palavra, é porque já existe uma maturidade para o recebimento dessa revelação. Não tem todo o conhecimento que Deus traz, ele traz mediante a maturidade que é apresentada pelos seus filhos. Ele não vai entregar um conhecimento, um aprendizado, se vai ver que não tem condições daquele povo, daquilo que está sendo entregue, ser ingerido. Tanto que Jesus disse que teriam coisas que só seriam reveladas depois. Porque não existia ainda nos discípulos naquele tempo, naquele momento que estava com Jesus, a maturidade para compreender aquilo que Jesus estava falando. Então, no domingo, quando o Senhor trouxe esse entendimento, e foi algo assim muito pertinente diante do que estavam falando, porque era algo que eu iria trazer na escola mais à frente. Mas aí, quando o Senhor trouxe esse conhecimento ali na palavra, eu já entendi que já era uma autorização do Senhor para abrir para a igreja. Porque seria falado nas aulas sobre a unção com óleo e imposição de mãos, quando nós começássemos a falar, ministrar sobre os dons, ensinar sobre os dons. Mas aí, quando o Senhor trouxe esse entendimento e se criou, né, um confronto, porque todo aprendizado que tira o sofisma, tira aquilo que aprendemos ao longo de uma vida, ele vai trazer primeiramente um confronto. Não é que nós não vamos aceitar o aprendizado do Senhor, mas vai primeiro ter que cair por terra aquilo que nós temos dentro de nós, para que a gente se abra para esse novo de Deus, que não é novo, porque já está na palavra. Talvez estava encoberto, porque ainda não era o tempo de ser apresentado. E uma das perguntas que eu achei pertinente para nós iniciarmos esse momento foi o que é unção. Porque nós não podemos falar de unção com óleo e imposição de mãos sem explicar o que é unção. E aí, quando eu recebi essa pergunta, eu falei, gente, isso é muito pertinente de se iniciar, explicando o que é unção, o que representa a unção. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco, que coisa eu acrescento, que coisa nós vamos aí conversando. Tá. Eu vou até usar uma passagem que Deus me deu aqui agora, me fez lembrar, porque por isso que é importante você conhecer a Bíblia, porque Deus, ele faz lembrar. Agora, quem não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, não lê as passagens, não sabe, aí acontece, vai vir como a luz, se você não conhece, né? Então, eu queria usar Isaías 6, né? Eu quero usar o Velho Testamento. Olha, vou usar o Velho Testamento para falar sobre unção. Olha só, que interessante. A unção é o envio. O que significa o nome Messias? O enviado. Messias é o enviado de Deus. Então, as pessoas que resistiram Jesus, resistiram o ungido de Deus. Né? Quando você resiste Jesus, você está resistindo o envio de Deus. O envio de Deus, o que tem dentro do envio de Deus? O que tem dentro da unção? Daquele que é chamado, daquele que é convocado, otorgado. Tem dentro dele o propósito de Deus, o plano de Deus de executar uma vontade de Deus soberana e muito importante para a sua criação, para seus filhos. Ou seja, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então, o envio de Jesus, ele não só trouxe esperança, mas ele trouxe para a gente uma vida nova. Então, Jesus, ele veio trazer uma vida nova, ele veio tirar do cativo, né? Tirar o cativo do cativeiro. Ou seja, veio resgatar, veio redimir uma criação que estava decaída, derrubada, destruída, destituída, para trazer para a sua presença de volta para casa. Então, nós estamos de volta para casa, o enviado. Então, eu vou usar aqui Isaías 6. Isaías 6, e eu quero falar aqui, ó, o verso 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Isso significa o quê, mestre Débora? E os ouvintes que estão aqui presentes? Né? Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Boa noite, pastor Catarino, pastor Givanei, pastora Joseli, Wilda, todos que estão presentes aí. Vamos dando um oi aqui para a gente saber quem estão aqui conosco. Certo? Então, olha só, mestre, vamos raciocinar aqui. Ele disse assim, ó, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuro. Então, ele está dizendo o quê? Que ele estava no cativeiro, que ele estava cativo, que ele estava preso com pecado, né? Que ele não conseguia segurar a língua, os lábios impuros, e habitava no meio de um povo que tinha a mesma coisa que ele tinha, o meu problema, o meu pecado. Então ele diz aqui, ó, e os meus olhos viram o rei. Pronto, ó, um problema sério. Você vê o rei e está em pecado. Você vê o rei e está cativo. É aquela coisa, ó, você está algemado e vê o rei, não pode estar mais perto dele, porque você está cativo. Então o que acontece? Olha que interessante. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz, ou seja, com um alicate. Ou seja, libertou ele. Mas quem libertou ele foi um serafim, trazendo uma brasa, seu tenaz. Não foi óleo. Não foi óleo. Foi um serafim que estava dentro da visão do próprio Isaías. Olha só. Isaías diz aqui, ó. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, teu pecado, tua imundícia, foi tirada a tua iniquidade, e purificado o teu pecado, foi purificado o pecado. Porque para a gente ser enviado, Deus primeiro toca, santifica, purifica. Não é isso, mestre Débora? E aí, no verso 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Ó a unção aí. A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo está dizendo assim, quem é que eu vou enviar para nos representar? Quem vou enviar para nos glorificar? Quem é que eu vou enviar para cumprir um propósito, um chamado, uma missão? Então disse eu, ou seja, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, não teve referência de um homem, não teve pastor, não teve sacerdote, não teve juiz, não teve profeta. Isso é o Velho Testamento, viu, igreja? Isaías foi chamado pelo próprio Deus, igreja. Vocês já ouviram isso? Já viu algum pastor pregar isso? Eu estou falando aqui com vocês. O próprio Deus ungiu, santificou, assim como o sangue santifica e toca nossos lábios, como tocou aqui essa brasa, tocou aqui a brasa do altar, do trono de Deus, direto com Isaías. Olha que coisa linda. E aí o próprio Deus disse assim, eu estou precisando que alguém faça algo para mim. E olha só, verso 9. Então disse ele, vai ao quê? Vai ao quê? É missão, é envio. Vai, Deus sempre vai mandar em ti. Sempre vai mandar em ti. E diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. A gente tem visto muita coisa e não está entendendo. Eu fui de uma igreja, mestre, Débora, que não tinha óleo. Eu só vim aprender o que é óleo, por que pareça, já era para ter aprendido lá, mas ele não fala em óleo, nunca vi óleo ungindo nada, cadeira, nada. E eu fui para a igreja pentecostal, que eu estou até hoje, há 25 anos. E eu tenho visto essa questão do óleo, para a gente entender. Então, olha o que está escrito aqui. Ouves de fato e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Que a gente possa perceber nessa live e entender o que Deus quer falar. Tem muita coisa, bispa, ou mestre, Débora, para falar sobre unção. Te ungir tudo logo, cadê unção? Então, olha só, o que nós vamos estar ouvindo nessa live, a gente vai ouvir sobre unção, vai ouvir sobre o óleo, e vai ouvir sobre a imposição de mãos, vai ouvir sobre o Espírito Santo. Tá bom? Então, acho que até aí tá bom, para não ficar longo muito o meu entendimento. Uma coisa também que me remete, quando a gente fala de unção,
É Isaías 61, 1, 2 e É, 3. esse que É o chamado do é o próprio certo. Jesus, que ele diz assim, Perfeito. Eu pensei o nele Senhor também, Deus me deu o Pet. seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos É e a isso mesmo. liberdade para o que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupa de festa em vez de luto. Então, assim, eu entendo também que a unção, ela envolve o evangelizar, o ministrar cura, o libertar, a ministrar a esperança, né? Porque quando ele diz assim, eu vim apegoar o tempo do Senhor, ele está dando Edificar, esperança, edificar um lugar, consolo edificar lugares assolados. e trazer alegria. Então, a unção, ela não é simplesmente, ela representa o quê? Um poder e uma autoridade sobre a terra, porque ele diz assim, eu vim com esse poder e essa autoridade. E aí, quando Isaías fala em Isaías 61, ele está falando exatamente do chamado do próprio Jesus, que era a unção que estava sobre ele. E que está sobre nós, porque foi liberado para nós. Essa Então, a unção que unção, nós temos é uma unção só, é a unção de Cristo. isso. E O dentro mesmo dessa chamado. unção, a gente entende o que é o propósito, né? Aí E é o mesmo chamado. outra Diga. pergunta que tem é o que representa essa unção. Mestre, continue lendo aí, por favor, para eles entenderem o verso 4 e o 6 até o 11, porque isso que você colocou aqui é muito interessante, para eles saberem o que a unção traz, sustento, tira a gente da vergonha. Fale aí, leia. 64 ao 11. 61, 4 até 11. Eles reconstruíram casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros, viram e cuidaram das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. A riqueza das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos de imensas fortunas. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam. Mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riqueza e serão Dobro. felizes para sempre. O Senhor Feliz. diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa. E farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, o nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como a noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus trará que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a ele. Então, o que significa a unção, mestre? A unção serve para resgatar coisas perdidas, para nos dar dupla honra, para nos tirar a vergonha, tirar as coisas assoladas pelo do inimigo, nos levar para ser árvore de justiça, cavalar de justiça. Ou seja, a unção é coisa boa, gente. É coisa maravilhosa, é coisa boa. Se você soubesse os ganhos e as recompensas que você tem na unção, não tem o gozo, o prazer de servir, né? Você serve qualquer homem, mas se não for com a missão, não tem o mesmo gozo, o mesmo prazer, né? Então, tem muitos ganhos que você tem. Você foi perfeita, mestre. Eu também pensei em trazer Isaías 61, né? E Deus lembrou você para você trazer. Porque Isaías 61, viu, mestre? É o seguinte. Por quê? Porque Jesus, ele abre aqui na frente de todo mundo essa passagem. Porque ele veio falar daquilo que ele veio fazer. E quando ele diz, anuncia o seu chamado, ele anuncia, proclama a sua
conclui a sua unção, o que acontece? Ele simplesmente é chacotado, o pessoal pega ele para jogar para o precipício, já ele não acredita que é ele que tem essa missão, que ele é o Messias, ele já é rejeitado já na proclamação. Isso. Pode continuar. Isso. Então, assim, eu acho que ficou bem claro aí para todos que pegaram e entenderam o que é unção, né? Então, a gente agora vai entrar um pouco na terceira pergunta, que é o que é a unção com óleo? Foi a pergunta, uma das perguntas feitas também. O que é unção com óleo e o que é a imposição de mãos. Então, para a gente falar um pouco primeiramente, sobre a unção com óleo, para trazer esse entendimento, e a partir daí a gente falar sobre posição de mãos, porque eu creio que para você compreender a imposição de mãos, você precisa compreender também o que era essa unção com óleo, né? E como se iniciou. Porque não tem como se falar de um sem explicar a função do outro. Aí, para a gente falar sobre a unção com óleo, a gente tem que ir lá para Êxodo. A história de Moisés, Êxodo 30, Êxodo 30, 23, que fala ali sobre o azeite de ungir, né? Quando Deus vai dando as diretrizes a Moisés. E aí ele começa a falar de Êxodo a partir do 22 ao 33. Ele vem lá, o Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, mistura o seguinte: 3 kg de mirra líquida, 3 kg de canela, 3 kg de cana cheirosa e 6 kg de cássia. Tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir as tendas da minha presença, a arca da aliança, a mesa e todo o seu equipamento, o candelabro e seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todo o seu equipamento e a pia com seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele e o separará para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado e assim ele deve ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse, ou usar em quem não for sacerdote, deverá ser expulsa no meio do povo. Então, você entende aqui que, quando se fala da unção do sacerdote, a unção com azeite, está se falando de um princípio que Deus deixou para Moisés e que estava ligado ao tabernáculo, à construção, a todo o processo do tabernáculo. Então, ele iniciou nesse processo, porque a gente tem que entender que tudo que foi entregado a Moisés no deserto era uma preparação para a vinda de Jesus. Era uma preparação para quem seria o nosso tabernáculo, que seria Jesus e a nós mesmos. O tabernáculo, ele demonstra, ele ensina ali como seria a preparação de nós, como tabernáculo santo, que nós somos tabernáculo do Senhor, e como Jesus ele também se apresentaria. Seria sem mácula, sem defeitos, não só como sacrifício, mas também como tabernáculo. Então, era necessário ter essa representação visual para que o povo entendesse e o povo compreendesse quando o Messias chegasse. Deus, ele deixa instruções. É como se ele criasse um mapa e ele fosse instruindo o povo para quando o Messias chegasse, eles conseguissem ver que era o Messias enviado por Deus. O que acontece na preparação disso aqui é que ao longo da história, que acontece com todos nós, o povo foi perdendo essa identidade. Quando o Messias chegou, eles já não conseguiram enxergar aquilo que Deus já tinha deixado instruído desde Moisés. E tinha perdido essa identidade, já tinha se corrompido os ensinamentos. E então se perdeu todo o objetivo que existia para Deus deixar isso aqui. Então, a unção, quando foi deixada, a unção para santificar as coisas, santificar os bens ali, porque o principal objetivo era santificar.
e untar também para evitar a contaminação, porque tinha outro propósito também. Mas Deus precisava deixar uma visibilidade para o povo entendesse que era necessário eles também se santificarem, porque para receber um sonho era necessário ter uma preparação antes, tinha que se ungir, tinha que se fazer jejum, tinha que ter uma preparação. Não era feito de qualquer maneira, de qualquer forma, tinha algo específico que era preparado, tanto que ele deixa claro, os perfumistas, pessoas que tinham um dom de realizar esse tipo de coisa, porque um perfumista, ele tem um dom de realizar, de trazer o cheiro, de trazer o essência. Não era qualquer pessoa, tinha que ter um dom. Então você vê o cuidado que Deus tinha. E isso foi deixado ali, foi ensinado ali. O que era essa unção? Essa unção ela servia para ungir os utensílios, e esses utensílios passavam a ser sagrados porque era a representação do próprio Cristo. E aí, nós vemos lá em Daniel o quanto isso era importante, que quando o rei Beltesazar usa os utensílios do Senhor, ele é amaldiçoado. Porque existia uma profundidade ali. Só que se a gente trouxer essa unção para o nosso tempo, não existe mais um templo humano. O templo humano somos nós. Então, a unção já está em nós. A gente não precisa de uma unção de óleo para representar a santidade que já existe em nós. Porque as pessoas se tornavam santas à medida que tocavam ou que tinham acesso a esses objetos que eram santificados. O Sam me trouxe muito aquela imagem da cobra de bronze que Moisés faz para poder o povo ser curado. Tinha que olhar para a cobra para poder o povo ser curado. É a mesma coisa. Deus trouxe uma representação daquilo que ele iria fazer posteriormente com Jesus. E trazer uma representação também da santidade que iria ser trazida através de Jesus. Só que, claro. Eu ministrei isso uma vez, eu ministrei uma palavra só sobre esse assunto, lembra? Aí na igreja. Eu preguei um sermão assim, sobre isso. As pessoas estão pegando o óleo da unção e trazendo com o simbolismo, gente, vamos ser sinceros, de macumba. Trazendo um simbolismo religioso a um item a qual Deus aboliu com a vida de Jesus. Uhum. O corpo nosso é templo do Espírito Santo. E a palavra diz que se você destruir o templo do Espírito Santo, também será destruído. Ou seja, o templo continua sendo sagrado. Só que agora somos nós. Então, se eu destruir o meu templo, a minha pessoa com pecado, a minha carne com pecado, eu vou ser destruído, porque o templo ele é santo. Veja a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou a orla e ela, porque ali tinha unção, e ela foi curada. Então, a unção do apóstolo Pedro, só a sombra, não foi nem a orla, a sombra, o lenço, curava, porque a unção cura. E a unção está no santo. A unção está no santo. No vaso. No vaso de barro. Aqui é um copo. Faz de conta que aqui é um vaso. Aqui dentro tem óleo. Então pega o óleo para ungir. Tá, beleza. Mas eu sou esse vaso e o óleo está dentro de mim. Quem tocar em mim pode ser curado. Exato. E sabe porque a necessidade no Antigo Testamento da unção com óleo, porque o Espírito ele só descia a intervalos de tempo sobre a terra. Ele ainda não tinha autorização de estar sobre a terra, até porque a autorização só aconteceu quando Jesus retorna para o céu, que ele via o Consolador, que ele via o Espírito Santo. Então, quando via a administração do óleo, da unção, dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, era um período de tempo em que o Espírito descia sobre aquela pessoa que foi ungida e ele atuava sobre essa pessoa. É diferente hoje. Hoje temos um Espírito. Uhum. As pessoas têm que entender. As pessoas têm que entender que o óleo está dentro da gente, que é o Espírito. Porque se você for analisar, o Velho Testamento é uma preparação para a nova aliança. Ou seja, o Velho Testamento é a sombra daquilo que nós vamos ver de realidade eterna. O Novo Testamento já é uma realidade eterna. O Velho Testamento não é uma realidade eterna. É apenas uma demonstração. Veja que Deus substituiu, né, o amor pela lei. Ou seja, o amor ele vai muito mais do que a lei. Ele excede. Isso. Porque você entrega. A lei não manda você entregar sua vida na cruz e renunciar a si mesmo. Porque senão o jovem rico, ele tinha feito isso quando Jesus falou...
pegue tudo que você tem, suas propriedades, venda, dê aos pobres e siga-me. Eu seguir a Jesus era a missão de carregar a cruz, mas ele não quis carregar a cruz. Ele não quis. E olha que a imposição de mão ela já é apresentada no Antigo Testamento. Lá em Levíticos, quando o sacerdote tinha que apresentar o bezerro, ele impunha as mãos sobre o bezerro para trazer sobre ele a culpa do povo. E ali era passado, era feita uma transferência para que esse bezerro fosse imolado. E já se apresentava a imposição de mão. Que a imposição de mão é exatamente uma transferência de autoridade e poder. Porque Jesus ele impõe as mãos sobre os discípulos, porque ele estava transferindo a autoridade e o poder. Exato. Agora você vai explicar sobre o que é a posição de mãos. A pergunta foi tua. Vamos primeiro começar. Você foi rápido, eu sei que você ia falar bem muito mais. Mas vamos lá, então. Já que você está me dando essa unção, então eu vou pegar essa unção. Já está liberada. Eu já recebo. Olha, Isaías capítulo 4, verso 6, eu queria dar uma lida. Me acompanhe, por favor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, olha só, tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, quando a gente rejeita o conhecimento, que nós estamos falando aqui nas aulas de cadete, nós estamos rejeitando o Senhor, porque foi Ele que deu o conhecimento. A unção está dentro do conhecimento. Como é que eu vou para um lugar se eu não tenho conhecimento? O conhecimento vai ser a bagagem que você precisa para ser enviado. Por que Jesus só envia os apóstolos, os discípulos depois? Por quê? Depois que ele recebeu a instrução para o envio. E quando você recebe um emprego, você faz o quê? Eles dão um curso, dão um estágio, né? Eles preparam você para que você possa botar a mão na massa. Então, olha só. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ó. Então, se você não quer conhecimento, você não vai ser sacerdote diante do Senhor. Isso é grave. Isso é forte. Devia mexer com sua cabeça. Olha só. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, olha, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é muito forte. Muito forte. Entendeu? E ainda vai, eu não queria ler o verso 7 lá, mas eu vou ler, ó. Como eles se multiplicarão, assim contra mim pecarão, eu mudarei a sua honra em vergonha. Deus, ele quer nos dar honra, mas nós temos que amar a palavra. Vamos ler aqui João 8,32. Eu quero dar essa introdução antes, viu? João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu escrevi aqui, libertará o quê? Libertará. Irmão, a verdade liberta porque tira você do engano, da ignorância. Tira você da cegueira, né? Então, aí você volta o quê? Volta a enxergar. Esse é o objetivo da unção. É você enxergar e fazer os outros enxergarem aquilo que você está enxergando. Quando você enxerga, você fica tão motivado, você fica tão alucinado, tão louco, que você quer largar tudo que você faz para poder ativar outras pessoas que você já foi ativado. Aí eu botei aqui, ó, besta, tirar a cegueira, né? E trazer as verdades das Escrituras, para você poder ver o Pai, o Filho, né? E o Espírito Santo, aquele que fez você a semelhança, como está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. O envio é para que todos nós sejamos a imagem, né, e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é só do Pai, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Esse é o objetivo de Deus. Né? E eu sei, besta, que há uma dificuldade nos cristãos que estão acostumados a usar o óleo para tudo. Mas essa palavra de hoje é para a gente refletir a importância de a gente conhecer a verdade. Eu queria ler também, sabe o quê? João 14, verso 23, diz assim: se alguém me ama, guardará. Em outras versões tem obedecer. Ó, guardará a quê? A palavra, as escrituras, a verdade. E o meu Pai
o amará. Ou seja, Deus só vai amar você e eu se a gente reconhecer, entender, aceitar a verdade, o conhecimento e obedecer às Escrituras. E aí diz aqui, vírgula, e viremos a ele. Para você ver a face de Deus, está escrito aqui, para você ver a face de Deus, você vai ter que obedecer a palavra. Você vai ter que conhecer a verdade. A verdade é para quê, igreja? É para te santificar. A verdade é o óleo. É o óleo que te santifica. É o sangue de Cristo. Então, olha só. E faremos morada nele. Olha quanto ganho você tem. Vamos lá. Deus vai te amar. Né? Aqui fala que Deus vai te amar. Você vai ver a face dele. E ele vai morar com você. Pegou aí, mestre? Quer comentar alguma coisa desse versículo? Não. Lê aí o 24, o versículo 24 de João 14. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Pegou? Não é forte isso aí? Olha o que está escrito aí, que me enviou. Não está escrito isso aí? Jesus, a todo tempo, ele sempre trazia esse entendimento, porque ele não falava nada dele mesmo. E tudo que ele falava foi o Pai que tinha ensinado e que ele só estava apresentando a verdade do Pai. Isso. Agora vamos começar então. Atos capítulo 9. Vamos para Atos capítulo 9. Aí tem uma pergunta interessante no chat, que a pessoa fez assim, tem uma pergunta aí no chat, nos comentários, sobre assim, um abole o outro, no caso, a imposição de mãos, ela vai abolir a unção por óleo? Você quer responder essa pergunta aí? Você quer responder ou eu respondo? Não, vou responder logo. Responde logo para responder. Pode responder. Repete a pergunta. Repete. Pode repetir. A pessoa fala assim, mas um não abole o outro, não é verdade? Ela quer saber o seguinte, com o entendimento da imposição de mãos, a imposição de mãos abole a unção com óleo? Olha, essa coisa de abolir, então tá bom, eu vou ficar com o sacrifício de Cristo, eu vou continuar matando umas ovelhas para poder me limpar do meu pecado. Porque um não abole o outro, né? Essa coisa, igreja, de um não abolir o outro, então vamos ficar com as duas Páscoas. Vamos festejar a Páscoa de Israel e vamos fazer a Páscoa da ceia de Cristo. Você está dizendo que não abole. Né? O óleo foi abolido, sim. Sabe por que foi abolido? Porque você não unge mais sacerdote, nem reis e nem profetas, como está no Velho Testamento, com óleo. Porque você agora tem o Espírito Santo, aí você vai saber isso no decorrer das passagens. Você vai ficar maravilhado com o que você vai ouvir. Conhecereis a verdade vos libertará do quê? Para você conhecer a verdade e viver a Escritura. Quem ama a Escritura, ama o Pai o amará. O Pai o amará. Você verá o Pai e o Pai morará dentro de você. Você só tem ganho com isso. É o que nós já falamos aqui, né? E o Espírito Santo ele já está presente. No Antigo Testamento, ele vinha em intervalos de tempo, em momentos em que era necessária a presença dele. Mas hoje em dia não, hoje ele vive. Vive. E olha só, se não vai abolir, então você vai ter que cumprir a lei. Se não cumprir a lei, você vai morrer. Não vai abolir, porque Jesus ele disse que cumpriu a lei em nosso lugar. Por quê? Porque você e eu não tinha condição de cumprir a lei. Então ele rasgou a nossa cédula de dívida, que a gente tinha dívida com a lei. A nossa dívida era com a lei. Mas vamos lá, Atos capítulo 9. Vamos começar no verso 8. Eu vou correr um pouquinho, que eu tenho muita coisa para falar com vocês. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, e não via ninguém, e guiado pela mão, o conduzira a Damasco. Paulo, aqui o Atos 9 fala sobre a conversão de Paulo. E Paulo, ele tem um encontro com Jesus em Damasco. Ele tinha um zelo, não cumpria a lei, mas Deus agora vai apresentar para ele uma outra lei. Né? Ele servia a lei e perseguia Cristo e perseguia os cristãos. Veja o que a lei faz. Né? Então vamos lá, não estou falando mal da lei, estou dizendo o que a lei fez com Saulo. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias.
E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Vai, ó, de novo vai, vou até sublinhar aqui, ó. Vai envio. Vai, faça algo que eu vou te mandar. E pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, Saulo, pois que ele está orando. Ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, vou repetir de novo, a mão, para que tornasse a ver, em posição de mãos para a cura, não tem óleo nenhum aqui, viu? E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, de novo, ó igreja, eu vou até sublinhar, e vai, porque este é para mim o quê? Um vaso o quê? Escolhido, para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios. Eu escolhi Saulo para levar meu nome diante dos gentios, ou seja, eu mesmo estou enviando Paulo agora para o meu chamado. E dos reis e dos filhos de Deus, ou seja, de Israel, ou seja, ele vai falar, ele vai levar o nome do Senhor diante dos gentios, diante dos reis e diante do povo de Israel. Olha, o chamado dele é grande, viu? O chamado de Saulo é grande. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O que nós temos que nos prender é isso. Quando nós somos enviados, nós temos que saber o custo que nós vamos ter, né, de renúncia, para ver se você vai querer realmente ir, cumprir esse chamado, padecer em nome de Cristo. Aquele que Jesus padeceu, nós vamos padecer alguma coisa. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, unção. Para quê? Para que torneis a ver e seja cheio de quê? De óleo? Do Espírito Santo. É de óleo, mano? É cheio do Espírito Santo. Porque óleo não fala, o Espírito Santo fala. Óleo não ora, o Espírito Santo ora. Óleo não cura, quem cura é o Espírito Santo. O óleo não fala a verdade, mas o Espírito Santo vai falar a você a verdade, vai guiar você para toda a verdade. Você está pegando? Olha só. E logo lhe caíram dos olhos que umas escamas e recuperou a visão e levantou-se e foi o que? Batizado. Mas não foi batizado com óleo para o envio que ele tinha para falar em nome do Senhor diante dos reis, gentios e povo de Israel. Quer falar alguma coisa sobre essa passagem? Ela é poderosa. É poderosa. Dá uma palavra. Gostou? Muito. Vamos continuar? Ou você quer comentar? Vamos. Não. Vamos continuar então. Efésios. Tá. Efésios 4. Vamos para Efésios 4. Efésios 4. Vamos lá. Efésios 4. Rogo-os, pois eu, o preso do Senhor, né? Quem enviado é preso pelo Senhor, que andei como é digno da vocação com que for chamado. Ou seja, nós temos que andar digno de acordo com o nosso chamado. Com todo o quê? Como é que é andar digno? Com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Isso é andar digno. Suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, seja chamado. Ele tem derramado sobre nós uma graça, um dom, que é de acordo com a medida, né, do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja,
É Jesus que deu dons aos homens quando ele levantou do cativo o cativeiro. Ali foi liberado dons para os homens, para os homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir o quê? Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para o quê? Apóstolo, olha, ele mesmo. Não foi homem, não foi pastores. É o Espírito Santo que fala com o líder quem é que ele vai ungir. Porque o Senhor é que unge. A unção vem do Senhor, a separação vem do Senhor, a consagração vem do Senhor. É o Senhor que separa, que unge, que envia. Olha só. E ele mesmo quem? O próprio Deus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, para doutores, para pastores e doutores. Você veja que é o Senhor que separa. Quando Deus falou comigo para separar Débora, mestre e pastores, ela já tinha essa unção, ela já tinha esse chamado. Apenas faltou um homem confirmar aquilo que está sobre ela. Veja que Débora está produzindo. Se a unção fosse de homem, ela não estaria produzindo. Ela só está produzindo porque a unção não veio dos apóstolos. A unção veio do Senhor. Porque ela está respondendo, ela não está respondendo aos apóstolos, ela está respondendo ao Senhor, que a chamou e convocou ela para que ela seja digna da vocação. Para que ela seja digna da esperança que traz o vínculo da paz. Para que a vocação dela seja útil e que todos possam ver sobre ela, né, aquilo a qual ela foi ungida, confirmada, separada, consagrada. Não houve erro. O apóstolo não errou quando separou Débora. Errou? Veja a vida do pastor Eupídio. Veja a vida do pastor Givanei. Veja a vida do pastor Tarciso. Veja as pregações do pastor Tarciso. Todo mundo fica de boca aberta quando vê o pastor Tarciso pregar. Por quê? Porque a unção já estava sobre ele. Só que eu e você não sabia. Mas quando foi liberado sobre ele aquilo que já estava dentro dele. Isso. Então vamos lá. Querendo. Para qual objetivo? Hein? Há um reconhecimento daquilo que já somos em Deus. Exatamente. Mas a imposição de mãos, ela traz uma visibilidade e uma liberação do ID. Perfeito. A visibilidade do ID. Olha só, verso 12. Para que agora serve isso? Então vamos ver agora os objetivos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, então é aperfeiçoamento de quem? Dos santos, ou seja, da igreja. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de quem? Meu? Não. De Débora, não. De Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão que é perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha, a missão dos apóstolos, dos doutores, dos pastores, dos profetas, dos evangelistas, desses 5 ministérios, ela é muito grande e é de uma tamanha envergadura de responsabilidade incalculável, porque eu vou repetir aqui esse verso 13, que ele é fantástico. Olha só. Para que chegamos à unidade de fé. 1. Ao conhecimento de quem? Do Filho. Nós temos que conhecer o Filho de Deus. Quem é que vai trazer esse conhecimento de Filho? É a mestre Débora e a equipe dela aí dos cadetes. A varão perfeito. Olha que responsabilidade, Débora. Varão perfeito, mestre Débora. E a medida de uma estatura, não menor do que a completa que está em Cristo Jesus. É muita coisa, gente. É muita coisa. Na minha tradução tem assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser um só na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Seremos pessoas maduras
e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Olha, quem pensa que vai ser ungido para ter título, deve ler isso aqui 100 vezes, para saber se está disposto a fazer isso aqui. Que é um caminhão de tempo que você vai ter que se dedicar aos estudos, para você trazer um estudo que traga estatura de varão perfeito, de conhecimento do Filho, e que você possa aqui, ó, trazer a medida da estatura completa, ou seja, da plenitude total das riquezas insondáveis de Cristo Jesus, na largura, comprimento, na profundidade da altura. Então, para quê? A responsabilidade do conhecimento, né? Que é o que Deus está trazendo. Que ele disse assim, ter o conhecimento do Filho de Deus. E isso vem através do ensino. E vem do ensino, não vem de outro lugar. Quem não valoriza o ensino, quem não valoriza o ensino, nunca vai ter a estatura perfeita do varão que é Jesus. Porque não consegue ser maduro. Não consegue. Mas sempre está tendo que ser acompanhado, sempre sendo dúvida, monitorado. E para quem você é ensinado? Para você ensinar. Exatamente. Então vamos lá, verso 14. Para que não sejamos mais meninos, como você falou aí, ó, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano aos homens que com astúcias enganam de forma fraudulentamente. Então é para isso que você é ensinado na escola de cadete. A escola de cadete vai fazer que você não seja menino inconstante, né, levado por vento de doutrina, e que você não seja enganado por homens, falsos profetas, com as suas astúcias e enganos, de forma fraudulenta, querendo levar, sabe o quê? As suas riquezas, a sua lã. Não querem nada mais do que isso. Exatamente. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Você não adianta seguir a verdade sem o amor. A verdade tem que ser acompanhada com o amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. O nosso padrão de crescimento é a Cristo. A nossa padrão de altura, onde nós temos que alcançar, é Cristo. É o nosso alvo. Se a gente não conseguir chegar ao nível, apesar que só vamos chegar quando for encontrar com ele agora, mas a nossa busca é chegar a esse nível de Cristo, nós não estamos alcançando o conhecimento, nós estamos alcançando o padrão que Deus deixou para nós. Porque o nosso padrão é Ele. Então, tudo que Ele fez e que o que nós vamos fazer é o que Ele já fez e além do que Ele já fez. Porque Ele falou assim, vocês farão coisas maiores do que eu já fiz. Porque eu tive um tempo terreno, mas o tempo de vocês vai muito mais além do que eu tive. Então, nosso padrão é exceder aquilo que Jesus já fez. Jesus disse o quê? Vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão muito mais. Olha aí. Aí nós faremos nós, muito mais. Será que Por que faremos muito mais? Hein? Oi? Aí o que fica para nós, assim, de reflexão. Será que nós estamos cumprindo isso que estamos fazendo? Porque se for ter o padrão de justiça de Deus, baseado em Jesus, então algo está falhando em nós. Por que Deus falou? Porque Jesus falou, mestre Débora, que a gente faria as coisas que ele fez em maiores. Por quê? Porque Deus ele não fez tudo, porque ele deixou algo para a gente fazer, primeiro. Segundo, o ministério dele foi 3 anos e meio, um ministério curtíssimo. Então você tem aí um tempo na frente que você vai ficar aqui na terra e você vai fazer coisas que Jesus fez e maiores, muito maiores daquilo que Jesus fez. Porque ele está dando essa oportunidade para que você faça uma obra de excelência. Ele está te dando essa abertura. Ele está abrindo essa porta para você. E essa porta está aí. O mar. Autoridade, né? E esse poder. E foi entregue essa autoridade e esse poder para nós. Agora vamos lá, o verso 16, mestre Débora. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sempre em amor. Sempre em amor.
Agora vamos aqui, Tiago 5. Tiago 5, verso 13, 14, 15. Lê aí, mestre. Alguns de vocês estão sofrendo, deve continuar orando sobre isso. E todo mundo tem motivo para ser gratos, deve estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Alguém está doente, que mande chamar os líderes da igreja. E este deve orar sobre ele, derramar azeite sobre ele em nome do Senhor. E as orações dele, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se houver cometido pecado, o Senhor o perdoará. Quer comentar? É o que nós estamos falando, né? Como foi perguntado. Um anula o outro, a gente já compreendeu que hoje o nosso óleo não é mais um óleo feito por mãos humanas, mas a presença do Espírito em nós. Só que o que Tiago deixa aqui de instrução para o tempo também em que eles diziam sobre a unção com óleo, derramar o óleo sobre a ferida e ungir, orar. Eu entendo que hoje, com a medicina que nós temos, com todo o aparato que nós temos, isso também já não nos cabe mais. O que mantém é a fé. Como ele disse, se a tua fé, juntamente com a do doente, orar em concordância, a cura correrá. Porque muitos estão padronizando, trazendo como se o óleo trouxesse a cura. Mas, na verdade, não é nem necessário colocar o óleo. O que nós precisamos é ter fé, porque ele deixa lá bem claro. As orações dele, se oferecidas com fé, curarão o doente. Não é o óleo oferecido com fé. Não é a presença da manifestação do colocar o óleo ali sobre a doença que é oferecido com fé. Talvez você precise tenha até deixado esse aparato para a pessoa até ter algo em se pegar, porque às vezes precisa dessa visibilidade de uma fé demonstrada, e Deus, na sua misericórdia, deixou ali, não, pode usar o azeite, mas o azeite era específico para curar, como nós sabemos, dos ungüentos e tudo, não era qualquer tipo de azeite. Então, a gente não pode também pegar qualquer tipo de azeite e colocar sobre uma úlcera, sobre uma ferida, que pode causar um dano maior, e a gente tem que ter esse cuidado. Mas ele fala assim, talvez ter deixado essa consciência porque ele entende a nossa carnalidade. E a nossa, às vezes, necessidade de algo físico, material, a qual a gente possa se apegar ou ter esse preenchimento para exercer essa fé. Porque, como o senhor falou no início, Pedro curava com a sombra. Ele passava a unção e a autoridade que estava sobre ele pelo Espírito, curava. Ele nem chegava a ministrar para o povo. Ele nem chegava a orar pelo povo. E o próprio Espírito Santo fazia isso. Só que hoje a nossa incredulidade também tem atrapalhado o manifestar e o operar do Espírito Santo. A gente vai orar pelo doente crendo no óleo, não no Espírito Santo. Então, a gente está invalidando o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo sobre nós. Nós temos que entender que a nossa fé é daqui para cima. Então, a minha fé é para o alto. O autor e consumador da minha fé. Ele vai materializar a minha fé e vai me materializar e vai fazer eu ver que foi algo sobrenatural. O óleo não pode ser o sobrenatural, porque se Hebreus 10:10 diz que o véu foi rasgado de cima a baixo e que o corpo do Senhor nos fez com que a gente tivesse acesso, porque o corpo dele foi moído, acesso ao Pai. Então esse acesso ao Pai, né, é a oração. Que antes você não podia orar, você tinha que ir ao sacerdote, o povo tinha que ir a Moisés para poder falar com Deus. Você agora tem acesso, você não precisa de óleo, não precisa de nada para poder falar com Deus. Não tem o pão não pode ser fermentado, ou seja, não pode ser levedado, porque senão vai levedar toda a massa. Um pouco fermento vai levedar toda a massa. Para executar a fé. Se você precisa de uma bengala, vamos colocar assim, que o óleo serve como uma bengala, para executar a fé. Então você está pegando Jesus na cruz e dizendo que aquilo que ele fez na cruz não tem validade. Se você precisa tiver de algo que externe isso, não há validade da cruz de Cristo. Se você tiver com a presença de Deus, com a unção de Deus, você vai curar as pessoas. Como Pedro curou. Como Paulo curou.
né? Eu já Já tive, pensou? eu já tive uma experiência de eu orar por uma pessoa por cura e eu senti como se minha mão pegasse fogo. Era algo Uhum, tão tremendo que eu sentia fogo saindo das minhas mãos. E a pessoa chegar a uhum. comentar, rapaz, sua mão tá pegando fogo. Mas eu sentia como se realmente ela estivesse pegando fogo. E Uma vez eu entendi que era o Espírito Santo de Deus. Uhum. Eu uma vez, quando eu terminei de ministrar uma palavra, aí a gente vai lá para fora, né? Fica conversando. Aí, quando eu apertei a mão de Leonardo, e também acho que foi de Patrícia também, ela disse assim: a sua mão está queimando, estou sentindo o fogo da sua mão, né? Então, é isso que acontece. Aqui, ó. Vamos agora em Mateus 28, verso 19. Leia aí para mim, 18, 19 e 20. Mateus 28. Leia, Mateus 28, verso 18, 19 e 20. Então, Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E tenho certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aí eu faço a pergunta aqui, ó, o verso 19. Portanto, ide é envio, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os aqui em água, água, água. Não é, olha? Não é em óleo. Então, o batismo aqui é a substituição aqui do óleo, se você for ver bem. Batizando, né? Untando, né? Em nome de quem? Em nome daquele que te deu autoridade do envio. Em nome daquele que te deu autoridade do envio. Não é verdade? O Isso. embaixador do presidente que está nos outros países, ele fala em nome de quem? Do presidente Do do presidente. Brasil, do seu país, né? Agora vamos aqui, ó, em Atos, capítulo 2, versos de 1 a 8, leia também para mim. Atos 2, do 1 a 8. Havia Atos chegado o 2, dia de de 1 a 8. Pentecostes, Havia chegado o dia de Pentecostes, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava. E ficaram espantadas ao ouvir que o seu próprio idioma estava sendo falado. Como pode ser isto? Exclamavam maravilhados. Estes homens não são da Galileia. Então, como então ouvimos todos eles falando as línguas da terra onde nascemos? Continua? Até 8. Foi até 8. Pronto. Então, olha só. A unção aí, foi o quê? Foi a descida do Espírito. A imposição aí foi de quem? Do Espírito Santo. Impôs neles o Isso. quê? Impôs nele o quê? Uma presença que convenceu eles que estavam com medo de que aquele que morreu na cruz ressuscitou e ele é o Messias. E vá e pregue o evangelho. Que essa é a missão do Espírito Santo. Tá me ouvindo? Travou aí, né? Um pouquinho. Está cortando. A imposição aí de mãos foi do próprio Espírito Santo, com a sua presença. Olha aqui o que ele diz aqui, ó. E um Está vento cortando. Não sei se é a minha veemente, internet ou se hein? é a sua. Encheu a casa que estavam assentados e foram vistos línguas de fogo repartidas como que de fogo, e aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem óleo aí?
Hum? Aí foi o quê aí? Aí foi o quê? O Espírito Santo fez o O quê? Espírito Santo. Ungiu com um envio. Isso capacitou ele. Eles mudaram ou não mudaram para sempre? Eles não melhoraram a sua performance? Eles não receberam coragem? Eles estavam cheios de medo. Aqui, ó, diz que estavam assentados. Assentados. Com o derramado do Espírito Tanto Santo, que após isso, eles foram levantados. Diga, pode falar. tanto que após isso, Pedro se levanta e prega, né? Para 5.000 Uhum. homens. Veja agora, vamos ver agora João. O Pedro que era João covarde. Ei? Um Pedro que era covarde se levanta no meio da festa do tabernáculo, com Jerusalém lotada, e prega para 3.000 homens. 3.000 pessoas se entregam a Jesus, depois ele prega de novo 5.000, total 8.000. 5.000 pessoas se entregam. Agora leia aí João, capítulo 20, verso 21 e 22. João. Eu tenho tido só uma mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se volte do pecado para Deus, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, não sabendo o que me espera ali. 21, 22, Não, 23? é João 20, verso 21 e 22. Ô, cunhado, espera aí. João 20. Verso 21 e 22. Pronto. Ele falou-lhes novamente, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. Depois Jesus soprou neles e disse, receba o Espírito Santo. Ele estava falando de quê? De envio. Olha só, ó. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Envio, missão, unção, chamado, vocação. E esse envio foi de que forma? Foi com óleo? Foi com imposição de mãos? Foi com o quê? Com assopro. Ele assoprou sobre eles e receberam o Espírito Santo. Ou seja, o envio, a necessidade de você receber o Espírito Santo. Porque é ele que vai te convencer do juízo, da justiça, da verdade, e é ele que vai ser seu consolador, ele que vai te guiar para toda a verdade, ele que vai orar as orações inexprimíveis que você não sabe orar, ele que vai te conduzir, te manter firme no Senhor e que vai te ajudar e convencer e testificar daquilo que o conhecimento está vindo, se é verdade ou não. Isso. Então, assim, a unção, ela não Como é que o óleo vai fazer isso? Ela O requer... óleo vai fazer isso, Débora? O óleo faz isso que eu falei agora? Não. Não. A unção é porque as pessoas pegam a unção, apóstolo, como se a unção fosse aquele ato do derramar o óleo. Mas, na verdade, a unção é o recebimento do Espírito. É recebido do Espírito, exatamente. Nós somos geração do Espírito, como diz o pastor Givanei, e não do óleo. Exatamente. Então, não é... Porque assim, como o Senhor trouxe aí, tem posição de mão, Jesus derrama o Espírito sobre eles através de um sopro, tem a própria manifestação do Espírito descendo sobre os homens. Então, assim, a Bíblia sempre já fala de muitas formas. Então, não existe aquela forma específica. O Espírito Santo, ele escolhe a maneira. A qual ele pode, inclusive, se quiser, escolher o óleo. Agora, quem disser que Deus falou... Agora, quem disser assim, Deus falou para mim para usar o óleo, se responsabilize. Se foi Deus que falou mesmo. Porque Deus, ele usa de multiforme graça. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele faz isso. Mas vamos lá. Atos capítulo 1. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. Atos capítulo 1, leia aí. Verso 23 até o verso 26. Olha que tremendo. A Assembleia mencionou 2 homens. José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Então todos eles oraram para que fosse escolhido o homem certo. Ó Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações. Mostre-lhe qual destes 2 homens o Senhor escolheu como apóstolo para substituir o ministério que Júlio abandonou quando foi para o lugar que merecia. Depois lançaram os sortes e Matias foi escolhido e tornou-se apóstolo com os outros homens. Muita gente deve se perguntar, usou um dado? Por que não usou óleo? Por que não usou imposição de mãos? Sabe por que o dado?
para que o homem não escolhesse e depois fosse criticado. Entendeu? Porque como se tratava de dois homens cheios do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da palavra, cheio da verdade, cheio de boa reputação, eles eram iguais, não tinha diferença. Então eles usaram o dado da sorte. Mas todos dois tinham merecimento para ser apóstolos. E olha só, a unção de Matias, do apóstolo Matias, para substituir Judas, não foi com óleo, não foi com posição de mão, mas foi com dado, os dados da sorte. Os dados da sorte. E era bíblico, que os sacerdotes, eles utilizavam, é bíblico isso, porque os sacerdotes, eles utilizavam os dados para descobrir a vontade do Senhor. Era feito isso no Antigo Testamento. Usava pedra, lembra? A pedra preta e a pedra branca, né? O tuim. Isso. Vamos lá. Atos 6, capítulo 6 de Atos, verso de 1 a 6. Isso tudo, olha, Atos, se você não sabe, é o livro que fala do início da igreja de Cristo, ou seja, como a igreja se comportou, como a igreja cresceu, como a igreja andou e o que, de novo, a igreja começou a realizar, para que a gente possa seguir de exemplo de ensino e de aprendizado. Certo? Atos 6, de 1 a 6. Leia aí. Com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega queixavam-se das que as viúvas deles estavam sendo postos de lado e que na distribuição diária não estavam dando tanto alimento a elas como as viúvas de fala hebraica. Então os 12 convocaram a uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus, a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Portanto, escolha entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos esses servos de Deus a cargo dessa... Débora, só uma parada aqui no verso 3. Repete o verso 3, por favor. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Certo. Deixa eu fazer duas perguntas aqui, Débora, para você. Quem escolheu? Foi os apóstolos ou foi os irmãos? Os irmãos. E eles usaram o quê? Usaram dados? Usaram o quê? Eles escolheram com que critério? Qual foi o critério? Observação. A conduta deles, a observação da conduta deles. A conduta deles, se eles eram cheios do Espírito Santo, se eles conheciam a palavra de Deus, se eles eram cheios de sabedoria e de boa reputação. Essa foi a escolha. Mas por que eles fizeram isso? Porque tinha uma necessidade da igreja. Qual era? De resolver um problema que os apóstolos eles tinham 3 missões. Eles faziam um sermão, eles oravam e distribuíam a cesta. As cestas para a igreja, as cestas para as viúvas. Só que estava havendo uma murmuração. Pela primeira vez entrou murmuração na igreja, através da distribuição da cesta. Então aí... Eles implantavam igrejas. Eles implantavam igrejas também. Muito trabalho. Então eles tinham muito trabalho. Então o que acontece? Eles aí passam essa questão de distribuir as cestas para quê? Para os diáconos. Agora você veja, para distribuir cesta tinha que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e também, o que mais aqui? E cheio do Espírito Santo, ponto. Tinha que ter isso aí. Para quê? Testemunho. E ele fala aqui para quê? Para continuarmos sobre este importante negócio. Tudo na igreja é importante. Agora continue. Continue. Então poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Isso agradou a todos, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica que tinha se tornado seguidor de Cristo. Esses foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Fizeram o quê? Oraram e impuseram as mãos. Eles oraram e impuseram as mãos, mas eles escolheram e apresentaram os apóstolos
quem seriam os 7 que estariam ali na diaconia para fazer esse trabalho de entregar e distribuir as cestas. Receber e distribuir. Versos 7 e 8. 7, só 7. Uma coisa que eu ressalto aqui, apóstolo, Sim, pode falar. era a maturidade da igreja para fazer essa escolha. Que eles eram uma igreja madura, viviam no Espírito Santo, atentos à demanda do Espírito Santo, e deveriam fazer esse tipo de escolha. Então, um só Espírito. A gente precisa de maturidade para fazer. Hoje, infelizmente, no nosso corpo ministerial, igreja, ainda existe essa falta de maturidade. Para que uma assembleia faça uma escolha madura. Atos 13. Por isso que Deus outorga pessoas que têm essa capacidade, outorga líderes, para que eles realizem essa escolha. Porque a igreja hoje ela não tem maturidade para um tipo de escolha dessa. Perfeito. Atos 13. A observação dela é muito importante. Importantíssimo, gostei. A apóstola está dizendo aqui que a sua observação foi importantíssima. Você já tinha falado isso comigo, eu amei. Atos 13, verso 1 a 4. Lê aí. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto esses nomes estavam em adoração ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho ao qual os chamei. Então, depois de jejuar e orar, os homens impuseram as mãos sobre eles e o enviaram. Até o 4? É. Dirigidos pelo Espírito Santo, eles desceram para Selúcia e daí navegaram para Chipre. Interessante. O verso 2 que fala do envio, né, que servindo eles ao Senhor e jejuando, estavam servindo e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo, separai um dos dois, para a obra que eu tenho chamado, ou seja, para a obra do envio, a unção, que nós estamos falando aqui. Foi com palavras, foi com jejum, foi com oração, foi servindo e jejuando, que o Espírito Santo falou: separa um do outro, para a obra que eu tenho chamado. Agora, olha que interessante, o verso 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele o quê? As mãos, ou despedir, ou seja, o envio, você também serve para você despedir. Vá em paz, que Deus te abençoe, e que Deus esteja contigo, e que você cumpra a missão, que não falte nem o pequeno nem o grande, e que você consiga realizar a obra, que você seja protegido do mal. Isso. Impuseram as mãos e enviaram. Amém? Então, a unção, você tem que fazer essa oração, dizer que Deus te abençoe, que seja contigo, não falte nada, que Deus traga o sustento, que Deus traga a proteção, que os anjos cerquem você e te guarde, te proteja, e que pessoas venham trazer, comunicar com vocês com oferta, e que as pessoas recebam vocês como hóspedes, como príncipe do Senhor, como anjo do Senhor, para que você possa realizar a obra. Amém. Assim como você, mestre Débora, está fazendo com a gente. Está nos hospedando. Está nos hospedando para a gente fazer a obra. Então, vamos lá. Agora, você veja aqui, ó. E assim, o verso 4. E assim esses enviados pelo Espírito Santo. Isso deixa muita clareza para a gente. Enviados pelo Espírito Santo. Não foi enviado por óleo, por posição de mãos, por homens, foi enviado em pastores, foi enviado pelo Espírito. É sempre o Espírito Santo que nos envia. É sempre o Espírito Santo que nos envia. Não é isso? Vamos lá. Eu não consigo ver esse final. É sempre o Espírito Santo que nos envia. É sempre o Espírito Santo que nos separa, que nos envia e que nos conduz para a obra. Uma vez ele convence a gente do juízo do pecado e da justiça, ele agora convence a gente a realizar a obra, o chamado, a vocação, o envio. Porque se você não enviar, não é uma capacitação da vida dele. Hã? Como? Não ouvi. Se o
Espírito Santo não fizer esse envio, não for ele a nos qualificar para este envio, não vai vir uma capacitação à vida dele, porque nós vamos estar indo na desobediência. Olha, se eu não cumpro o envio, eu não sou um pequeno Cristo, não tenho a unção de Cristo, a unção que eu tenho de homens. Por isso que eu faço aquilo que Cristo fez, a missão de Cristo, porque eu tenho a unção de Cristo sobre mim. É a unção de Cristo, não é a unção de homens. Né? Aí eu sou o quê? Eu sou um pequeno Messias. Eu e você, quando cumprimos o ID, nós somos o Messias, representamos o Messias. O Yeshua HaMashiach. Amém? Exato. O Emanuel, o Pai da eternidade, o da paz. Nos tornamos a imagem e semelhança dele. Semelhança dele. Quando cumprimos Vamos caminhando para o fim. Vamos ler Atos 15, verso de 1 a 15. Atos 15, verso de 1 a 15. Você lê para mim? Estou abrindo aqui. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram os homens da Judeia e começaram a ensinar os crentes que se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Paulo e Barnabé debateram e discutiram isto com eles longamente. E por fim os crentes enviaram os dois a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e presbíteros de lá a respeito dessa questão. Então a igreja de Antioquia os enviou, e parando pelo caminho nas cidades da Fenícia e de Samaria para visitar os santos, contaram para a intensa alegria de todos que também os gentios estavam se convertendo. Ao chegar a Jerusalém, eles se encontraram com o líder da igreja. Todos os apóstolos e presbíteros estavam presentes. E Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Foi então que alguns homens do partido dos fariseus, que haviam crido, colocaram-se em pé e disseram: é necessário que todos os gentios convertidos sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Por isso, os apóstolos presbíteros da igreja marcaram uma nova reunião para decidir a questão. Nesta reunião, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a palavra a eles, dizendo o seguinte: irmãos, todos vocês sabem que Deus há muito tempo me escolheu para pregar boa nova aos gentios, a fim de que eles também pudessem crer. Deus, que conhece os corações dos homens, confirmou o fato de que eles aceitam também os que não são judeus, a dar a este o Espírito Santo, tal como ele deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez com a nossa. E agora vocês vão pôr Deus à prova, sobrecarregando os gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar? Não, vocês não creram que todos são salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, tanto como eles? Não houve mais discussão, e toda a Assembleia agora ouvia, enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito dos sinais e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quando eles terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouçam-me. Simão falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de separar dentre as nações um povo para honrar o seu nome. E este fato da conversão deste povo, concorda com o que os profetas predisseram. Continua? Não, até o 15. Você quer comentar alguma coisa? Isso. Não, o que eu vejo aí é que a gente precisa ter cuidado para a gente não voltar a veras práticas. Porque era o que estava acontecendo aí. Já tinha se abolido as veras práticas, já havia se recebido a graça, mas a discussão era: a gente volta para a lei ou fica na graça? Porque é basicamente isso. Porque se eles circuncidassem os gentios, é como se estivesse retornando para a lei. Aí Pedro, ali com muita sabedoria do Espírito, diz assim: mas vocês também não receberam a graça? Como é que vocês querem colocar um peso, um jugo sobre os gentios que nem a gente, nem os nossos antepassados conseguiu cumprir? Se nós estamos agora sendo salvos, é pela graça de Deus. Então, tem que ter esse cuidado, porque essa discussão aqui, ela é trazida para os nossos tempos também. Porque muitas das vezes a gente quer trazer coisas que eram do passado, apoiado na graça de Deus, daquilo que o Espírito Santo, que é o nosso principal conselheiro, nosso principal guia, e a gente quer trazer imagens, coisas que não pertencem mais a nós.
Por que nós vamos usar o óleo se já temos o Espírito Santo? Por que vamos usar a circuncisão se já somos circuncidados no coração? Então, igreja, nós já temos o Espírito Santo. Você usar o óleo é a mesma coisa que você colocar o Espírito Santo de lado. Você usar o óleo é você não entrar no sobrenatural. Você usar o óleo é não entender que hoje o Espírito Santo te usa de multiforme graças. Como ele vai ser diferente com você se você quer ser igual ao passado? Como ele vai te usar de forma diferente se você insiste em usar aquilo que você aprendeu lá atrás? Veja que as pessoas, tem pessoas que pregam e usam a mesma tonação de voz, mesma performance, bota terno, gravata, não sei o que, se ajeita todo. Ele quer te usar do jeito que você está, irmão. Do jeito que você vem. Ele quer te usar. Não fica inventando moda, não fica inventando moda. Ele quer te usar. O Espírito Santo quer te usar. Assim, Como é que você vai cumprir o uma coisa que eu envio trago, se não deixar o Espírito Santo te usar? Jesus curou usando lama e cuspe. Exato. E aí? E aí? Se você for trazer essa interjeição, Jesus curou um cego usando lama e cuspe. Exato. Ele deixou de curar? Deixou de fazer um milagre? Independente da forma que foi usada? Olha, no Velho Testamento, se você for ver bem, os milagres não se repetem da mesma forma. Se você for ver, né, Moisés abriu o Mar Vermelho. Alguém abriu? Não. Alguém fez o machado flutuar? Se não fosse Eliseu? Alguém fez o sol parar, como Josué? Se você for ver bem, os milagres não são iguais, são diferentes. Feito pessoas diferentes. Não foi? Isso. Não é? Tá cortando, apóstolo. Não, estou dizendo Cortou os um pouco, milagres. acho que a internet ela tá Os milagres travando. Não sei se é a minha ou se é aí. Não, acho que é a sua. Os milagres não são iguais. Moisés abriu o Mar Vermelho. Elias e Eliseu não abriu o Mar Vermelho. Né? Eliseu fez o machado flutuar. Só ele fez isso. Né? Só Elias subiu num carro de fogo, num redemoinho com carro de fogo. E por aí vai. Josué, o sol parou. Foi com Josué, não foi com outro homem. Parou. Não é? Não é isso? Então, acho que o que nós temos aqui trouxe uma identificação, uma compreensão de que o óleo, ele não é que nós vamos deixar de usar o óleo em tudo, porque pode ser que haja momentos em que o Espírito dê uma ordem. O Espírito Santo dê a ordem, pega o óleo, unge aquela pessoa, libera a cura sobre ela, utilizando o óleo, vem uma liberação, mas assim, é uma ordem específica, casos específicos, e que não pode se tornar uma rotina. Que tudo tem que ser ungido, tudo tem que ser... Porque a gente não está usando o óleo como algo cerimonial. No lugar do sangue, está se usando óleo. Nós estamos, sabe o quê? Banalizando até o óleo, porque você pega aí, enche a mão de óleo aí, vai, e sai ungindo as pessoas. Enche a mão de óleo aí, vai ungindo. Entendeu? Cortou aqui para mim. Cortou aqui para mim. Não está cortando. Repita. Lê aí Atos, para a gente encerrar. Atos 15. A internet está ficando ruim. Atos 15, para a gente encerrar. Verso 36 a 41. Sua internet já não está boa, não. Alô? Está cortando. Olha. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não. Tá travando. Está me ouvindo agora? Agora tô. Começou a cair uma chuva aqui agora. Mas olha, vamos. Leia Atos 15. Ainda em 15, Atos 15. Verso 36 a 41. Ixi, travou. Oi, e aí? Tá ouvindo? Agora tô, tá travando. Ah, é.
Então vamos aí, ler Atos 15, verso 36 a 41. Gente, está travando aí. Eu vou encerrar. Eu vou querer só um Atos capítulo 15, verso 36 a 41. Me acompanhe, por favor, e a gente vai estar encerrando, certo? Atos 15, verso 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou aquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartassem um dos outros, apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou então para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Então, o que eu tenho nessa palavra aqui? Que Paulo, tendo escolhido Silas, então Paulo estava andando com Barnabé, que era um homem, que era um pastor, que era uma pessoa de Chipre, um homem cheio da presença de Deus, ajudou o apóstolo Paulo a chegar na presença dos discípulos, de Pedro e os outros apóstolos. Ele aí, por causa dessa coisa de Marcos, ele tendo essa contenda com Marcos, que Marcos não estava, andando como ele gostaria que andasse. Então, Barnabé fez uma escolha entre ficar com Saulo, ele preferiu ficar com Marcos, seu primo. E aí, apartou-se Barnabé de Paulo e seguiu com Marcos. E então, Paulo, para não ir sozinho, que está mandando com Barnabé, ele escolhe, então, Silas. Então, olha só, nós escolhemos quem nós vamos andar. Isso tem a ver com a unção, tem a ver com o envio. Ele fala aqui de confirmar a igreja. Confirmando as igrejas. Então, nós, pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, profetas, nós somos aqueles que confirmamos. Amém? Eu queria agradecer a vocês pela presença de vocês. Quero dizer que eu amo todos vocês. Deixa eu ver se eu consigo ainda chamar a Débora para a gente encerrar esta live, que fala sobre o óleo com unção com óleo, unção com óleo, e sobre imposição de mãos, e sobre o Espírito Santo que nós recebemos para o envio, para a unção, para a separação. Deixa eu ver se eu acho aqui, Débora. Poxa. Oi. Voltei. Você escutou eu falar em Atos 15? Vi falando sobre a escolha, né? Nós escolhemos com quem vamos andar. Exatamente. Isso Marcos teve uma contendazinha com Saulo, não sei o que aconteceu ali. Talvez que Saulo era muito exigente e Marcos estava muito preso à vida anterior. Eu acho isso, com dificuldade de renúncia, família e tudo. Acho que ele estava muito preso com família, eu acho. E aí Marcos não estava indo em todas. Então aí Barnabé, para Marcos não ficar desviado,
já com esse problema todo. Então, Barnabé, que era um pastorzão, achou melhor ficar com Marcos. Ele, inclusive, foi chamado de apóstolo, você sabe, né? Se eu não me engano, acho que é Atos 21. Ele foi chamado de apóstolo. Ele é conhecido como apóstolo Barnabé. E vamos encerrar, então. Vamos encerrar essa live. Mas antes de encerrar, o Treinando Cadetes, os alunos preparam uma lembrança para o Senhor. O Senhor está aqui, nós vamos entregar domingo, quando o Senhor vier. Obrigado. É uma camisa. Oi. Está dando para ver? Com o slogan do Treinando Cadetes. Treinando Cadetes. E é uma xícara, o nosso slogan, exclusivo, que o senhor é a primeira pessoa a ter. Exclusividade. Obrigado, do nosso departamento. Caneca linda, viu? Camisa linda. Né? Eu tô doida para fazer uma para mim. É exclusivo, só o senhor tem. Obrigado. Pois é, a primícia. Amém. Que a gente aprenda a valorizar o conhecimento, que a gente aprenda a valorizar aqueles que estão à frente do conhecimento, para que a gente possa ser fiel e não deixar aquele que ensina sozinho. Nós temos que incentivar com nossos ouvidos. E mais importante é que nós que recebemos, mais do que aquele que entrega. Nós temos que entender isso. Aquele que entrega é abençoado, aquele que recebe é abençoado. E que a gente hoje ouviu muitas coisas interessantes. Você veja que Deus separou versículos importantíssimos para a gente estar falando sobre o que é unção, o que é o óleo, e o que é a imposição de mãos, e o que é receber o Espírito Santo. E o que é realmente trabalhar na obra, o envio. Né? É o Senhor que separa, é o Senhor que consagra, é o Senhor que levanta, é o Senhor que nos dá alegria, nos dá força, que nos incentiva e que faz com que a gente cumpra a obra, e a obra com zelo, com compromisso, com dedicação, com interesse de coração, com motivação correta. Então, conhecimento é tudo. Olha, você sabe por que o nome Judeus? Eu já ouvi, mas não estou lembrada não. Mas traga a lembrança aí. Judeus porque o povo veio de Judá. Porque o povo que ficou foi o povo de Judá. Então, por isso o nome Judeu. Judeu significa veio de Judá. Entendeu? Olha quanto é importante o conhecimento. O conhecimento revela coisas maravilhosas. A gente entendendo o conceito, a existência, a gente vai entender para onde nós temos que ir. Você só entende o que Deus quer falar com você se você anda no conhecimento. Isaías 4:6. O povo é destruído porque rejeitou, né, a voz do Senhor, o aprendizado do Senhor, o conhecimento do Senhor. Então, por isso vai perecer. Aquele que rejeita o conhecimento, ele vai perecer. Como é que ele vai perecer? Ele não vai ser longânimo, ele não vai ser bondoso, ele vai ser um cara abatido, vai ser um cara desesperançoso. É isso que é perecer. Ele vai andar duvidando, ele vai andar sem amadurecimento, entendeu? Ele não vai ter prazer de estar no Evangelho, não vai cumprir as ordenanças do Senhor com obediência, com fidelidade, com exaustão. Por quê? Porque ele pereceu. Perecer é ficar no meio do caminho. Oi? Ele não vai... o povo perece por falta de conhecimento porque ele não conhece a Deus. Porque Deus é o próprio conhecimento. Quando ele se apresenta lá em Provérbios, ele se apresenta como conhecimento e a sabedoria. Então, para você não perecer, precisa conhecer o conhecimento. O conhecimento é para que você, com o conhecimento, você possa ter a mente de Cristo, para você ter a mente de Deus. O conhecimento vai te dar a mente de Cristo. Vai te dar a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai sair da terra assolada, da humilhação, da injustiça. Você vai receber vestes novas, de olhos, vai ser carvalhais de justiça nessa terra. É como a mestre Débora leu no Isaías 61, a partir do verso 13 e diante, que fala os ganhos que você vai ter em você, né, sair do cativeiro.
Isso. Entendeu o conhecimento do qual Cristo veio. Poxa, eu queria agradecer ao Senhor por essa disponibilidade, por essa riqueza de conhecimentos que o Senhor sempre nos traz e que o Senhor possa cada vez mais mergulhar, né, no Senhor, aprender mais do Senhor, estar disposto a lidar até contra os sofismas, contra as prisões da mente, porque eu acho que o maior desafio hoje é você combater coisas que já foram embutidas há muitos anos. E é o que o Treinando Cadetes ele vem trazendo. Vem trazendo a palavra como alicerce, vem trazendo a palavra como base, e todos aqueles que têm se permitido aprender, eles têm aprendido a palavra. Nem mais, nem menos. É a palavra do Senhor, e Deus está desconstruindo também muitas coisas que foram colocadas em nós e que foram posições humanas. Foram coisas colocadas por homens, mas não é a vontade dele. Já não nos pertence mais, já nos cabe mais, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde a presença do Senhor é manifesta, o Espírito Santo está conosco. Então, nós só não aprendemos se nós não quisermos, porque Ele é que traz todo o conhecimento que precisamos. Eu queria agradecer ao Senhor do coração pela sua disponibilidade de ter atendido ao nosso convite e que o Senhor seja ricamente abençoado. Gostaria que o senhor estivesse orando para encerrarmos esse tempo. Amém. Eu queria só repetir essa palavra aqui para a gente estar encerrando, logo em seguida orando. É João 13, né? É 13 ou 14? 22. É 14, né? Ó, 14, João 14, verso 23. Eu vou ler aqui para vocês. Jesus respondeu e disse-lhe, hein? Se alguém me ama, ele está perguntando, se alguém me ama aí, que está aí nessa live aí, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em outras versões, obedecerá a minha palavra. Para que você guarda a palavra? Para praticá-la. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não tem a prática. Né? E meu Pai o amará. Isso é forte. E viremos para ele, e ele fará nós morada. Ele nos fará morada. Ou seja, nós vamos ver a face do Senhor guardando a palavra. Vamos guardar a palavra como? No coração, para praticar. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Criador do céu e da terra. Hein? Até Kimberly aqui quer participar da live. Estou percebendo. Pai grande, Deus abençoe o teu povo que está aqui nesta live. Nós queremos te agradecer por esta live, que a internet, Senhor, foi favorável, Senhor, para nós. Sabemos da dificuldade de usar uma tecnologia dessa e dá tudo certo, e deu tudo certo. Graças a Deus nós falamos tudo aquilo que o Senhor preparou para que a gente falasse. Obrigado pelos estudos, pela pesquisa que Débora fez, que eu fiz, e que chegamos a terminar esta live com conhecimento. Nós avançamos. Nós podemos agora refletir, nós podemos agora correr atrás de mais conhecimento. Ou seja, nós podemos refletir em cima daquilo que nós ouvimos, para que a gente possa, então, praticar. Que a gente não venha ficar preso a tradições, a cultura, aquilo que nós aprendemos ali de forma errada, mas que a gente agora venha ter luz, para que a gente possa fazer o que agrada ao Senhor, e não venha praticar algo que já passou, algo que já foi abolido, algo que não existe. Que a gente possa ser rigoroso no cumprimento da Tua palavra. Que a gente não venha, Senhor, estar vivendo do passado, mas viver na nova aliança, é viver na vida atual que Deus preparou para nós. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor abençoe esta noite, né, no descanso. Prepara essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nos abençoa. Libera as causas na justiça. Senhor, libera os empregos, libera as promoções. Senhor, faz algo, Pai, para nós e nos tire, Senhor, do opróbrio. Nos leve, nos exalte, Senhor, para que a gente possa sentar ao lado de príncipes e a gente possa, então, levar o Teu nome a lugares mais altos, lugares que a gente nem imagina. Senhor, vem com Tua unção, com Teu envio, derrama o Teu Espírito sobre nós
e nos dê a capacitação do teu Espírito para que a gente possa cumprir a tua vontade com excelência, com zelo, com compromisso, com interesse do coração. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui ungido, você foi ungido também, viu? Nós fomos ungidos nessa live. O Espírito Santo nos capacitou mais um pouquinho. Amém? Amanhã tem mais capacitação, depois, até a volta de Cristo. Amém? Se preocupe com a volta de Cristo. Tchau. Aquela foto que você mandou tá escura e o bem tá cortado.